Olá, estimadas irmãs, estimados irmãos e prezados amigos. É muito bom poder estar convosco uma vez mais. Aqui estamos juntos pela graça de Deus, animando-nos uns aos outros e inspirando-nos uns aos outros pela sua palavra, pelas lições da Escola Sabatina, que nos têm trazido, sem dúvida, um grande alento nesta caminhada que nós também estamos a fazer rumo à Terra Prometida. Sejam todos muito bem-vindos. Nós abraçamo-vos a todos vós e agradecemos todas as palavras, todo o carinho que vocês transmitem pelas vossas mensagens ou até a nível pessoal. Hoje damos um abraço a todos vós e também dando-vos a certeza que estamos atentos aos vossos pedidos de oração e que o fazemos com todo o carinho por cada um de vós. Então que o Senhor seja louvado por podermos estar juntos mais uma vez. Marido, pela graça de Deus, continuamos neste ministério pessoal, que assim nos dedicamos ao Senhor, e vamos iniciar pedindo ao Senhor que nos abençoe e que realmente uma vez mais nos inspire. Se quiseres fazer primeiro a primeira oração, eu agradeço. Muito bem, vamos orar então. Nosso querido e amado Pai, obrigado por este santo privilégio que mais uma vez nos concedes de podermos tirar alguns momentos para estudarmos a Tua Palavra, para refletirmos nela e dela, Senhor, nos alimentarmos espiritualmente. Ó Senhor, verdadeiramente a Tua Palavra faz tão bem à nossa mente, faz tão bem ao nosso espírito. E nós verdadeiramente, Senhor, sentimos que a nossa mente se expande ao tomar conhecimento, Senhor, destas grandes verdades que aí são reveladas. Obrigado por mais uma lição maravilhosa que colocas diante de nós. Obrigado pelo exemplo destes dois grandes homens de Deus do passado, de Josué e de Caleb. Senhor, que ao estudarmos a vida destes homens que se dedicaram a Ti de todo o seu coração, nós possamos, Senhor, sentir o ensejo de podermos também, Senhor, pela Tua ajuda e pela Tua graça, podermos, Senhor, querer igualar, ou se não igualar, pelo menos aproximar-nos do exemplo destes grandes homens, Senhor. Fica, pois, connosco, orienta-nos e ajuda-nos, Senhor, a podermos descobrir, neste estudo que iremos agora fazer, todas as características, Senhor, que fizeram com que estes homens se tornassem grandes homens de Ti. Ajuda-nos, pois, a mim e à minha querida, e a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, que o Teu Espírito nos assista a nós e a eles também, para que, em conjunto, possamos sentir que estamos em sintonia por aquilo que nós aprendemos a partir da Tua Palavra. Abençoa-nos, pois, que o Teu Espírito nos dirija e oriente, é o que nós Te ousamos pedir e pela fé Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Pois muito bem, cá temos uma outra lição extraordinária e tão maravilhosa, estes gigantes de fé, que é o Josué e o Caleb, que tivemos a oportunidade de rever esta semana, que teremos a oportunidade de rever ao longo desta semana. Estes gigantes, e diríamos mesmo estes heróis de fé, não é? Porque realmente tiveram uma inspiração tão grande em Deus que foram para o seu grupo, a sua família e o seu povo, estes grandes gigantes de fé. E marido, aqui a lição começa por dar uma introdução bastante pertinente, que é a questão do exemplo, não é? E todos nós, de uma forma ou de outra, estão olhos em nós e nós temos os olhos em alguém. Portanto, é impossível nós passarmos despercebidos ou dizer, olha, ninguém tem que olhar para mim ou eu não estou a olhar para ninguém. Não, nós não somos ilhas e, portanto, estamos com pessoas sempre à nossa volta, ou somos influenciados ou influenciamos, não é? Isso. E, portanto, esta importância que esta semana nós somos, portanto, despertos para a questão do poder do exemplo que estes homens tiveram, e nós já vamos ver mais em particular como é que eles foram esses exemplos no meio do povo de Deus, e muitas das vezes, e particularmente, como diz aqui o autor, os filhos aprendem mais pelo exemplo que pela palavra. Nós podemos estar a dizer uma coisa, mas se estivermos a fazer outra, com certeza que tem mais poder o nosso exemplo, a nossa prática, do que a nossa própria palavra. Se o exemplo confirmar a palavra, ótimo, muito bem, uma palavra boa. Mas se a palavra for boa, mas o exemplo não for bom, portanto, os nossos filhos acabam por não aceitar, não é, os princípios que nós lhes possamos querer dar. Então, desde o nascimento, como diz aqui o autor, os seres humanos são moldados pelo exemplo. E esta semana nós vamos realmente recordar
a forma como estes homens, na sua vida, a forma como falavam, como agiam, acabaram por ser contagiadores, não é? Exemplos para este povo que realmente estava a passar alguns desafios e algumas dificuldades. Marido, uma palavrinha de introdução. Muito bem, então nós vamos começar por identificar estes gigantes de fé, que portanto nos fala a lição, e o texto que nós vamos começar é o texto de Números 13, ok? E aqui nos versículos 4 a 15, ok? Está aqui a lista, portanto, daqueles 12 homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã, porque a história começa aqui, não é? E então eu vou ler estes textos, portanto, diz assim: e estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacur. Já agora, aqui na lição de domingo, eu achei muito interessante aqui a forma como o autor introduziu os outros nomes. Ele diz assim: considere estes importantes líderes israelitas contemporâneos, Josué e Caleb. E depois apresenta aqui a lista de 10 nomes. Estes nomes são-lhe familiares? Provavelmente não. E é uma realidade. Olha, mesmo a mim, que conheço, e não foi há muito tempo que eu li esta lista, se me perguntassem quem eles eram, já não me lembrava. Porquê? Porque caíram completamente no esquecimento. Agora, Josué e Caleb, lembramos-nos? Claro que sim. Amigos, só isto já dá, digamos, uma clara indicação de que as pessoas que viveram realmente bons exemplos, esses nomes perduram. Aqueles que viveram maus exemplos, normalmente tende-se a esquecer essas pessoas. Mas eu vou ler aqui a lista. Portanto, Números 13, 4 a 15, diz assim: e estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb. Este foi um bom. Portanto, da tribo de Judá, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigial, filho de José; da tribo de Efraim, Oseia. Outra versão fala em Oseias, mas este Oseias é o Josué. Vocês perguntarão, então, mas porquê que Oseias e Josué é o mesmo nome? Porque isto tem a ver com as vogais do texto hebraico, porque as consoantes são as mesmas, depois as vogais é que mudavam a entoação. Mas, portanto, aqui o versículo 8, quando fala da tribo de Efraim, Oseia, nesta versão portuguesa, e Oseias na versão brasileira, portanto, é o Josué. Aliás, até quando se fala de Josué, diz que ele era filho de Num, N-U-N, e aqui também diz Oseia, filho de Num, é o mesmo, ok? Depois, da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vopsi; e finalmente, versículo 15, da tribo de Gad, Guel, filho de Maqui. Todos estes nomes, à exceção de Josué e Caleb, são-nos completamente desconhecidos. É um facto. E porquê? Porque estes homens foram os tais 10 espias que trouxeram um relato muito negativo e muito desanimador, portanto, daquilo que eles tinham visto em Canaã. E nós sabemos aquilo que aconteceu, e agora vamos um bocadinho mais à frente, portanto... versículo 30 a 32. Versículo 30, exatamente. Já agora, deixem-me só ler aqui, portanto, a partir do 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. Este foi o único ponto em que todos estiveram de acordo, que a terra realmente era uma terra muito fértil. Usaram esta expressão que se tornou muito frequente aqui, portanto, nestes livros escritos por Moisés. Portanto, é uma terra que mana leite e mel. Agora, no versículo 28, eles começam o seu relato negativo. A maioria, reparem, Josué e Caleb pertenciam a uma minoria, não é? O que é 2 comparativamente a 10? Portanto, são 5 vezes menos, estão a ver? E então os 10 em conjunto dizem isto: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak.
Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles conseguiram identificar quem é que habita onde. Isto, ou seja, digamos, eles pegaram em factos, ok? E eu quero enfatizar isto pelo seguinte: muitas vezes nós, e já faço aqui uma transposição para os nossos dias, nós também somos muito hábeis em identificar factos, ok? O problema é que muitas vezes, e foi o problema destes 10 espias também, é que alguns desses factos depois os interpretamos à luz de uma convicção que não é a melhor. Mas já vamos tornar isto mais claro ainda. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente. Foi Caleb o primeiro a tomar a iniciativa de contrariar o relato dos 10 espias, que era um relato negativo. Claro que depois Josué também se alinhou ao lado de Caleb, mas só para dizer que Caleb foi o primeiro a tomar a iniciativa, ou seja, mostra que Caleb era um homem, portanto, com espírito de iniciativa e que não teve receio de ir contra, digamos, a narrativa que era maioritária. Estão a ver? Então ele diz: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Cá está. Eles agora estavam aparentemente a fazer uma análise da realidade, mas a partir da análise factual que faziam da realidade era a partir de um pressuposto que tinham na sua mente e que era erróneo. E qual era esse pressuposto? É que eles eram mais fracos. Bom, na realidade, e humanamente falando, eu acredito que o que eles disseram fosse verdade, só que eles ignoraram aqui a principal das variáveis que deveriam tomar em consideração, que é a variável divina, não é? Portanto, nós somos fracos, ainda hoje, nós somos fracos. Os nossos adversários, os nossos inimigos de hoje, estou a falar de hoje, são muito mais fortes do que nós, não tenho a menor dúvida sobre isso. As forças do mal têm um poder muitíssimo superior ao nosso poder, não haja a menor dúvida sobre isso. Por isso, e reconhecendo essa nossa fragilidade, é que nós nos precisamos de aliar a um aliado que é mais forte que os nossos adversários. E esse aliado é exatamente Deus e o seu exército de anjos, ok? E o seu Espírito Santo. E quando nós fazemos essa aliança com Deus, então Deus vem em nosso socorro, vem em nossa ajuda. E aí, e só aí, é que nos tornamos mais fortes do que os nossos adversários. Porque sozinhos, amigos, não tenho a menor das menores dúvidas, não podemos nada, mas não podemos mesmo. E, portanto, qual foi o problema destes 10 espias? O problema deles foi, repito, que eles apenas analisaram, digamos, a realidade numa perspectiva humana e não incluíram um fator divino. Esse foi o problema. E o que é que isto demonstra? Que eles não eram homens de fé. Ao passo que Caleb, que é um dos personagens que estamos a estudar na lição desta semana, ele teve essa visão de fé. Ou seja, para ele era possível, não porque ele sentisse que ele e o povo ao qual ele pertencia eram mais fortes que os inimigos a vencer, mas porque ele sabia que o Deus que estava com eles era muitíssimo mais forte do que qualquer inimigo. Estão a ver? Isto faz toda a diferença de perspectiva. Mas ainda vou já ler agora, aqui. marido, antes de prosseguires um bocadinho Sim. E para ir ao encontro do que estás a dizer, mais do que vermos isto apenas e só numa abordagem humana, de capacidade humana, Sim. não é? Temos que ir realmente a esta questão espiritual, porque está sempre baseado toda a nossa vida e sobretudo a vida daqueles que querem fazer a vontade de Deus neste grande conflito, não é? Do mal contra o bem. E eu acho muito interessante, quando nós vamos ao livro Patriarcas e Profetas, há uma outra citação interessante, na página 279, que diz assim: o coração incrédulo que estava cheio de desânimo, inspirado por Satanás. Ou seja, este temor, esta falta de ousadia, esta falta de crença e confiança em Deus, era o inimigo que estava a inspirar estes 10 espias a trazer o desânimo e a incredulidade. Muito bem. Ou seja, é uma das armas que o inimigo usa para o povo de Deus nestes dias que nós vamos ter que enfrentar gigantes, Isso vamos mesmo. ter que enfrentar dificuldades, vamos ter que enfrentar muralhas.
e que tem realmente diante de nós muitos e grandes desafios que, como dizias e muito bem, humanamente falando, nós não os conseguimos transpor de todo. Só que uma coisa é colocar o nosso coração e a nossa fragilidade nas mãos de Deus, e aí Ele opera dando o alento e a coragem, como fez a Josué e Caleb, e neste caso particular o próprio Caleb começa por ter este discurso positivo, e depois na página 280 também do Patriarcas e Profeta diz assim: quando os homens entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás e ninguém poderá dizer até onde ele os levará. Sim. Quando o homem entrega o coração à incredulidade. Reparem, queridos, isto é tão importante como era nos dias de outrora, como hoje nos momentos presentes, no momento presente. Nós precisamos de, diante dos desafios e das dificuldades, entregar o nosso coração não à incredulidade, não a desanimarmos ou realmente a angustiarmos, mas a termos o nosso coração entregue ao Senhor, como tinha Josué e Caleb, porque, repara, marido, a questão é esta: tanto os 10 como os 2 estiveram exatamente nas mesmas circunstâncias. Isso mesmo. Foram ver exatamente a mesma coisa. Foram analisar a mesma cidade. E eles veem 10 deles num coração que entregaram ao inimigo e daí estarem incrédulos, e 2 corações que estiveram na mesma realidade, mas porque foi entregue ao Senhor, estavam cheios de alento e de coragem. Sem Isto dúvida. é algo de extraordinário. E aquilo que acabaste de dizer, eu vou ainda reforçar, porque isso é muito importante. Reparem, 2 pessoas podem olhar para a mesma realidade e, no entanto, terem 2 percepções que até podem ser, e muitas vezes são, diametralmente opostas. Ou seja, que estão nas antípodas, ou seja, em polos opostos um ao outro. E o que é que faz a diferença? É o Espírito que habita em nós. Isso. Se é o Espírito do inimigo ou se é o Espírito de Deus. E, portanto, aqui claramente vimos, e obrigado por essa citação que veio mesmo a calhar, portanto, os 10 espias estavam imbuídos do Espírito de Satanás, que obviamente não queria que eles tivessem sucesso, como é óbvio, claro. Não é? E os outros 2, Josué e Caleb, que tinham o Espírito de Cristo, não é? Aliás, há um texto muito interessante que diz... Isso. Já agora, se calhar, terminavas só este relato e depois já vamos a isso. Tá bom. Então, aqui, portanto, os versículos 32 e 33 de Números 13 dizem assim: infamaram a terra, ou seja, puseram uma má fama sobre a terra, os 10 espias, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passámos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Eu acredito que isto era real, que eram mesmo de grande estatura, sem dúvida, e isto aqui não vamos contrariar isto. Mais uma vez, onde é que estava o problema? Era na falta de fé, na incredulidade, ok? Reparem, Davi teve receio quando enfrentou o gigante. Era ou não era um gigante? O gigante Golias, claro. que segundo as medidas que lá fala, teria cerca de 3 metros de altura. Imaginem, 3 metros de altura, não é? E Davi ao pé dele era um anão, ok? E ele teve medo de enfrentar o gigante? Não. E não teve porquê? Porque ele sabia que ia na força do Senhor, exatamente. Isso. Amigos, tu disseste há bocadinho, eu vou enfatizar, nós temos inimigos poderosíssimos pela frente hoje. Não são poderosos, são poderosíssimos. Há sistemas humanos, portanto, tão bem estabelecidos, tão bem formados, mas que são poderosíssimos, mas para o mal. E amigos, quando nós pensamos em enfrentar esses poderes, se nós tivermos apenas uma base humana, é impossível, mas completamente impossível. Não tenho a menor das menores dúvidas sobre isso. Agora, no poder de Deus e no poder da sua palavra, aí é possível sim. E eu recordo-me, por exemplo, Martinho Lutero, um homem simples, um monge, que não era conhecido, enfrentou um poder tremendo. Imagine o poder que a Igreja Católica Romana tinha na Idade Média, era um poder total, absoluto quase, e aquele homem teve a coragem de enfrentar. E porquê que ele teve a coragem? Porque ele baseou-se na palavra de Deus. Uau! É verdade que ele teve os seus desafios, teve os seus problemas, teve as suas quedas, teve os seus... Sem dúvida, mas... ele foi um homem que foi animado pelo Espírito de Deus. E nós precisamos hoje, queridos, de homens e de mulheres que manifestem o Espírito de Josué, de Caleb, de Martinho Lutero, de Paulo, de todos estes grandes homens, destes gigantes da fé do passado. Nós precisamos de enfrentar, digamos, os gigantes do nosso tempo, os gigantes humanos. E não vamos enfrentá-los, repito, na nossa força. Não, é na força de Deus e sabendo que se estivermos do lado de Deus,
temos do nosso lado o maior poder do universo. E isso é fantástico, é extraordinário. Milu, e podes... já agora, marido, para dizer que uma outra frase neste livro do Patriarcas e Profetas que nós encontramos diz que estes 10 espias torciam a verdade a fim de sustentar a sua influência para o mal, a sua influência nociva. E repara, um dos maiores desafios que nós vamos tendo cada vez mais que nos aproximamos do tempo do fim, é os inimigos de Deus e nossos torcerem a verdade, e mesmo aqueles que estão entre nós que não são filhos de Deus, que torcem a verdade, para levar a fim os seus intentos nocivos. E, portanto, a questão aqui não é só a verdade, mas é a forma como a verdade é colocada. E eles pegam que realmente, como disseste, havia os gigantes, sem dúvida, era uma terra diferente, com pessoas de estatura diferente, mas pegavam nessa verdade para torcê-la no sentido de desencorajar o povo. E, portanto, e trazer a incredulidade e trazer o desânimo, não é? Porque uma das armas especiais em que o inimigo é sem dúvida especialista é a questão do desânimo, do desencorajamento. E quando nós estamos na nossa própria força, é evidente que nós nunca conseguiremos. Mas aqui Josué e Caleb não estavam na sua força, estavam na força do Senhor. Então, na força do Senhor, nós ultrapassaremos os gigantes todos que vierem em nome do Senhor e pelo poder do Senhor. E nunca podemos permitir, queridos, porque esta é uma tendência muito humana. Deixem-me dizer-vos, e eu falo por mim, obviamente, que quando nós conseguimos, pelo poder de Deus a trabalhar em nós, pela sua graça, vitórias, há a tendência, repito, e a tendência é bem real, há a tendência bem humana de nós, digamos, nos vangloriarmos um pouco, de ficarmos satisfeitos e de atribuirmos algum mérito a nós próprios. Cuidado, não entrem por aí, não entrem mesmo, porque isso é fatal. Reparem, quando o povo no passado conquistou a cidade de Jericó, certamente que eles ficaram satisfeitos, deram algum mérito a eles, e por isso até o próprio Josué, que era um homem de Deus, não consultou o Senhor para a campanha militar seguinte, que era para a conquista da cidade de Ai. E o que é que resultou? Uma derrota completa. E até vimos que eles estavam tão cheios de si mesmos que até disseram, aquilo é fácil, vamos só com 2.000 homens, 3.000 homens e chega. E depois da segunda vez, quando já foram no poder de Deus, já levaram 30.000, estão a ver? Portanto, muito cuidado, nunca podemos em momento algum permitir que atribuamos a nós próprios qualquer mérito, qualquer valor, porque não o temos. Só temos quando estamos totalmente submissos e rendidos ao poder de Deus. Aí ele pode, como diz Paulo, portanto, operar em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Ok? Eu achei muito interessante também, e agora que ias falar há pouquinho, e convém sublinhar isso, quando encontramos em Números no capítulo 14, Números capítulo 14 e no versículo 24, aliás, até podemos logo a partir do 20, não é? Porque tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra e eu lhe perdoei, porém tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. E nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Repara, marido, a consequência, não é? Que fica por uma postura de incredulidade, porque eles não obedeceram, não confiaram, porque o problema é esta a questão, é confiar, entregar-se ao Senhor. E porque eles não confiaram no Senhor, vem uma consequência, a consequência é de todos estes, e nós sabemos que passaram no deserto, acabaram por não entrar na terra prometida, terrestre, a não ser o Josué e o Caleb. Isso. E nós percebemos exatamente porquê. E agora repara, o Senhor vai dizer porquê, versículo 24. Isso, gosto muito deste texto. Porém o meu servo, é o tal que há pouquinho tu querias dizer, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Repara, marido, não só há bênção para o próprio Caleb, não é? Porque o Senhor diz porque ele tinha outro espírito, ou seja, era um espírito de Deus que nele habitava, ao contrário do...
dos outros tinham o espírito de Satanás, não é? E o espírito de Deus leva-nos à conquista da terra prometida. É o Senhor em nós que nos leva à conquista dessa terra. E essa bênção não veio só para ele, mas para, como já vimos em missões anteriores, também veio para a sua família. A sua descendência acabou, porque o Senhor diz aqui, vou dar-lhe esta terra e à sua descendência também. Ou seja, a bênção não só é nossa, quando nós somos obedientes e confiamos no Senhor, mas também trazemos bênção sobre a nossa casa, sobre os nossos queridos e a nossa descendência. Isto é algo de maravilhoso. Extraordinário, extraordinário mesmo. E agora reparem, eu vou só rapidamente enfatizar algo que tu disseste aí, dando mais ênfase. Quando diz aqui, portanto, o Senhor, acerca de Caleb, perseverou em seguir-me. Isso. E porque Caleb perseverou, ok, o que é que lhe aconteceu? Eu levarei à terra em que entrou. Reparem, que terra era esta? Era a terra prometida. Amigos, não disse Jesus também o mesmo em Mateus 24:13? Isso. Aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Esse, não outro. Então, a perseverança é algo absolutamente essencial na nossa caminhada espiritual se queremos entrar na Terra Prometida. Qual é a Terra Prometida para a qual nós estamos a caminhar hoje? É a Terra Prometida Celestial, é a Canaã Celestial. Então, aquilo que aconteceu aqui no passado é um exemplo, é uma amostra, e uma amostra significativa, daquilo que está hoje a repetir-se. Portanto, no passado, por isso é que eu considero este livro de Josué tão importante, porque ali mostra a história de um povo que estava em peregrinação rumo à Terra Prometida. E o que é que acontece connosco hoje? Nós somos um povo que, pela graça de Deus, estamos em peregrinação rumo à Terra Prometida. Agora, não mais uma Terra Prometida terrestre, mas a celestial, correto? Ok? Claro, iremos para o céu durante 1000 anos e depois, após esses 1000 anos, Deus criará novos céus e nova terra e voltaremos a esta terra, mas será uma terra completamente diferente. Será a terra como era originalmente quando Deus a criou e pôs no Jardim do Éden nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ok? Então, queridos, nós temos que ter isto em mente. A perseverança é algo absolutamente essencial. Absolutamente. O que é a perseverança? É não desistir. É nós continuarmos. Vêm provas, vêm dificuldades, não interessa. Essas provas e dificuldades não vêm de Deus, vêm do inimigo. Mas, mais uma vez, onde é que nós vamos encontrar força? Em Deus, e por isso tem que haver comunhão com Deus. Tem que haver rendição ao Senhor. Eu tenho que render a minha vontade sobre a vontade de Deus, de dizer, Senhor, por favor, eu quero que a tua vontade seja feita em mim, na minha vida. E amigos, a vontade, nós é que a temos que escolher, decidir. E quando nós dizemos claramente, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não sou capaz, é verdade, porque sem mim nada podes fazer, disse Jesus, não sou capaz, mas eu quero, e por isso ajuda-me na minha fraqueza, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me nos meus desafios. E amigos, quando nós fazemos esta oração sincera, podem ter a certeza que o Senhor vem a nosso socorro. Sempre, 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 sempre. Porque o Senhor prometeu, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, João 6,37. É ou não é? Então, amigos, com estas promessas, com estas certezas que o Senhor nos dá, e reparem, uma das coisas que eu mais gosto na Palavra de Deus é que a Palavra de Deus não nos deixa, digamos, na incerteza, na confusão. A Palavra de Deus não é dúbia, é certa, é precisa, é matemática. É como a matemática, é como a informática, não falha, tem que ser assim e funciona. E, portanto, não há como duvidar, mas pelo contrário, há que crer e crer de todo o nosso coração, como creram Caleb e Josué. E é interessante notar que nós perseveraremos se tivermos muitos da nossa volta que nos ajudem nessa perseverança. Mas a questão que aqui está e se encontrarmos um grupo de pessoas, como diz aqui uma das perguntas na lição de domingo, como é que reagirá se a opinião dos outros for contrária às suas próprias convicções? Se eles não perseverarem exatamente nas coisas que devam ser a nossa resiliência e realmente os nossos princípios de vida e os nossos valores. E aqui, mais do que nunca então, é imprescindível a perseverança. Nem mais. Porque exatamente tudo o que está à nossa volta, e cada vez mais vamos ver isso, não está a favor da conquista, não está a favor da vitória em Cristo Jesus, mas é exatamente para ameaçar essa vitória,
para ameaçar essa conquista. Então aqui é imprescindível nós termos este relacionamento com o Senhor, porque é do Senhor que vem a perseverança, porque vem a resiliência, que vem a coragem, que vem o alento, porque todos à nossa volta podem estar contra nós e contra Deus, não é? E contra os seus princípios, mas se verdadeiramente nós temos uma aliança com o Senhor e é Ele e o seu Espírito que em nós habita, então nós teremos naturalmente a tal perseverança que não nos deixará cair ou desanimar. Sem dúvida. Milu, tu falaste aí num aspecto muito importante que eu também vou dar ênfase, que é o seguinte: o povo de Deus, hoje, como no passado, e quando eu falo no passado, em todas as épocas da história, o povo de Deus sempre esteve em minoria. Sempre, sempre, sempre. Vocês podem procurar em todas as épocas da história, leiam a Bíblia de ponta a ponta. Vocês nunca irão encontrar uma única vez, um único período na história em que o povo de Deus fosse a maioria. Por exemplo, estou-me aqui a recordar de um texto que está em Deuteronômio 7, ok? E versículo 7, portanto Deuteronômio 7 diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Era uma minoria no meio da população mundial de então. E o que é o povo de Deus hoje? A mesma coisa, queridos. Eu creio, e aqui vou falar mais uma vez de uma tendência muito humana. Nós, como humanos, gostamos muito de ter o apoio, digamos, de outros seres humanos, de sabermos que somos apoiados, que as nossas ideias são acariciadas pelos outros também. Claro, eu falo por mim, claro que eu gosto disso, não vou dizer o contrário. Mas nós não podemos fazer depender a nossa caminhada espiritual disso. Se nós fazemos depender a nossa caminhada disso, amigos, estamos condenados ao fracasso total. Total. Ou seja, eu tenho que fazer a minha caminhada independentemente de eu ter pessoas ao meu lado ou não ter. E já agora, já usei esta imagem e volto a usar porque para mim ela me ajudou muito. Não disse Jesus que aqueles que têm acesso à vida, isto vem no Sermão da Montanha em Mateus 7, não disse ele que é um caminho estreito? E eu pergunto, no caminho estreito cabe muita gente ou cabe apenas pouca gente? Olha, eu vou-vos dizer, eu lembro-me quando nós estivemos na Ilha da Madeira no ano 2001, foi a primeira vez que fomos lá como casal, e passámos lá uns bons momentos de férias. Encontramos lá um senhor que nos falou lá de umas levadas, não é? E que havia lá sítios que só dava para passar uma pessoa de cada vez. Amigos, muitas vezes na nossa caminhada espiritual nós nos sentimos totalmente sós. Não quer dizer que outros não tenham passado antes de nós e outros não venham a passar depois de nós. Rumo também à Canaã celestial. Mas muitas vezes nós nos sentimos sós. Claro que nós somos seres sociáveis, como há bocadinho tu disseste muito bem, e por isso gostamos da companhia dos outros, mas nós temos que aprender, e esta lição tem que ser bem aprendida, que muitas vezes nós temos que caminhar sozinhos. Agora, sozinhos com Deus, sozinhos no plano humano, mas nunca sozinhos de Deus. Porque aí é que está a nossa força. E vou-vos dizer, quando nós temos a certeza que o Senhor está connosco, nós não tememos. Nós não ficamos tristes ou desanimados por nos sentirmos sozinhos. Nós continuamos, perseveramos, porque o Senhor traz, digamos, paz à nossa consciência e nós nos sentimos bem, sentimos tranquilos, sentimos aquela paz interior que só o Senhor nos pode dar e o mundo nunca pode dar. Então, amigos, esta é a caminhada. Nunca se esqueçam, a caminhada do cristão não é uma caminhada fácil. É uma caminhada por um caminho estreito. E reparem, a caminhada destes homens, que foram gigantes de fé, acham que foi fácil? Claro que não foi. Eles tiveram que perseverar e perseverar em todos os momentos da sua vida. Assim é connosco, amigos. A vitória não é para os fracos. A vitória é para os fortes. O que é que quer dizer fortes? Aqueles que foram fortes no Senhor. Aqueles que perseveraram em seguir o Senhor. Aqueles que não largaram a mão do Senhor. Reparem, estou-me a lembrar de Jó, quando ele disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Quer dizer, isto é fé total. Quer dizer, não me importa, olha, podes matar à vontade, mas eu não deixo de confiar em ti. Amigos, enfim, isto é extraordinário. É então, algo maravilhoso. É isso. Em Josué, no capítulo 14, e passando agora para a lição de segunda-feira, nós temos estes versículos que vão sublinhar até aquilo que estavas a dizer agora mesmo.
quando aqui no capítulo 14 de Josué, a partir do versículo 7, Caleb aqui está a falar, não é? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, lá está, aquilo que há pouquinho estávamos a falar, e eu lhe relatei como sentia no coração. Repara aqui, é interessante e confirma aquela questão que porque era o Espírito de Deus que nele estava, então o seu coração falava, a boca falava do que o coração sentia, claro, como se costuma dizer, não é? Portanto, era a tal coragem e o tal alento. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Isso. Eu, porém, e agora repara, há várias vezes neste relato do capítulo 14 Sim. que vai falar da tal perseverança. É isso. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. E quando falamos de perseverança, queridos, é exatamente sublinhar que a caminhada não é fácil. A caminhada cristã para o Filhinho de Deus chegarmos à terra prometida tem que ser esta perseverança de não deixarmos a mão de Deus. É esta a perseverança, não deixarmos a mão de Deus, porque o resto Deus faz. O resto Deus em nós acabará por nos levar a bom termo, como costumamos dizer. Mas esta perseverança é necessária. E lá está aquilo ele a falar. Então Moisés, versículo 9, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, de teus filhos em herança perpetuamente. Pois, e repara, o próprio Moisés testemunha, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Portanto, aqui Caleb tem 85 anos, Tinham não é? Já passado passaram 45 anos, que ele tinha 40. Isso. Quando Exatamente, aconteceu aquele episódio, portanto, que foram os 12 espias espiar a terra. Ele tinha 40 anos aí. Agora tinham passado... Eles andaram mais 40 anos no deserto e estes 5 anos, portanto, já foram 5 anos da distribuição da terra. Portanto, porque nós sabemos também que Josué e Caleb vão ser os últimos a receber a herança da terra. Isso. Okay. E eu acho muito interessante quando ele aqui diz no versículo 11, a gente tem 85, pois coitadinho, já estava muito idoso. Mas agora reparem o versículo 11. Eu estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Isto é algo de maravilhoso. É verdade que, portanto, a força e o vigor, não é, da idade era diferente daquela que nós hoje vivemos, sem dúvida, mas ao mesmo tempo não deixava de ser mais 45 anos em cima, não é, para além dos iniciais que ele havia ido, portanto, espiar a terra de Canaã. Mas agora aqui está Caleb com um vigor extraordinário a dizer: eu sinto-me exatamente com o mesmo vigor, o mesmo alento, e isto é algo de maravilhoso, marido. Repara, não estamos a falar só na questão da capacidade física, é sobretudo uma capacidade espiritual. É isso. E ao longo de todo este tempo, Caleb teve este amor, esta comunhão com Deus, este relacionamento com o Senhor, que para além dos anos terem passado, o seu vigor não o deixou, a sua confiança não o deixa, portanto a sua entrega ao Senhor não o deixa, e ele continua a confiar da mesma forma e com a mesma intensidade, e tanto que ele diz: agora depois dá-me este monte, que o Senhor me prometeu, não é através de Moisés, pois naquele dia ouviste que estavam lá os anaquins, grandes fortes cidades, o Senhor porventura será comigo, para os desapossar como prometeu. Ou seja, aos 85 anos ele não está a dizer: não, eu agora vou sentar-me, vou pôr umas pantufas, porque agora já o que eu tinha a conquistar, já conquistei. Aos 85 anos, Caleb está a dizer que quer aquele monte, que tem consciência que estão lá os gigantes, mas ele diz: mas eu sei que o Senhor, e lá está, não é ele, não é a sua capacidade e a sua força. Ele diz aqui: eu sei que o Senhor porventura será comigo para desapossar exatamente todas essas gentes como ele prometeu. O mesmo Caleb, a mesma confiança, a mesma entrega, a mesma dedicação é algo de extraordinário. Talvez alguns possam pensar: será que Josué não estava a exagerar? Não, não estava. Sabem porquê? Não. Porque Josué era um homem de Deus. E aqueles Josué que são de Deus, Caleb, estás a falar de Caleb, Josué, perdão. Caleb. Obrigado. Portanto, Caleb era um homem de Deus, e sendo um homem de Deus não mentia.
Isso. Portanto, quando ele diz aqui, eu sinto o mesmo vigor que sentia há 45 anos atrás, ele estava a dizer algo factual, algo que era verdadeiro, ok? E quando aqui fala, portanto, de que no versículo que leste, no versículo 12 do capítulo 14 de Josué, portanto diz assim, agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Quem eram estes Enaquins? Se formos a Números, capítulo 13 e versículo 33 diz, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Os Enaquins eram descendentes de Anak, portanto estamos a falar de gigantes. Ou seja, reparem, Caleb tem 85 anos, estão gigantes pela frente, ele diz, não, eu quero tomar aquele monte, eu quero tomar aquela cidade. Estão lá gigantes, eu sei muito bem, não importa, vamos a isso. O Senhor nos abençoará, é isso. Mas lá está. É interessante, é interessante a resposta de Josué no versículo 13, quando diz que Josué o abençoou e deu realmente a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança, portanto era o tal monte, e portanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, um quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que, e lá está outra vez, perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. É isso. E, portanto, quando perseveramos em seguir o Deus de Israel, independentemente, e já agora, Maria, estavas a falar, eu estava-me a lembrar, este vigor espiritual que temos que ter na caminhada para a Terra Prometida tem que nos acompanhar em toda a idade que nós tenhamos. Claro. Sejamos novos, sejamos adultos, sejamos mais idosos, esta graça, esta força, esta coragem espiritual tem que ser comum a todos nós, independentemente da nossa idade. Porque é esta coragem, é esta perseverança que nos fará chegar exatamente à Terra Prometida. E aqui mesmo no fim da lição de segunda-feira, o autor diz aqui algo muito importante, diz assim, as promessas de Deus não são autorrealizáveis. Ou seja, elas não se realizam assim, sem eu fazer nada. Não. Não são autorrealizáveis, no sentido em que se concretizam independentemente da nossa vontade. Como eu dizia há pouco, é preciso o exercício da nossa vontade, do nosso poder de decisão. Deus não pode decidir por mim, não pode decidir por cada um de vós. Deus tem que fazer algo em nós, mas de acordo com a nossa vontade, com a nossa escolha. Pelo contrário, as promessas de Deus exigem fé acompanhada de uma ação resoluta. O que é que quer dizer resoluta? Olhem, eu gosto muito do texto de Daniel 1:8, quando diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Foi uma resolução, como diz aqui, foi uma ação resoluta. Resolveu Daniel firmemente. Ok? Portanto, nós temos que tomar decisões e decisões firmes. Não são decisões dúbias. Não são decisões que ficamos ali na corda bamba, desculpem-me a expressão, em que ficamos ali nem é quente nem é frio. Aliás, essa é a condição de Laodiceia, não é? Pois. Não, nós temos que tomar posição. Mas há pessoas que têm medo de tomar decisões, porque são decisões arrojadas, claro que são, não há dúvida disso. Reparem, quando um paraquedista tem que saltar do avião, não é uma decisão arrojada, saltar para o vazio, e muitas vezes, amigos, nós temos que saltar para o vazio. Jonas não pediu aos marinheiros lá do barco onde ele ia que o deitassem para o mar. Pergunto, foi ou não foi uma ação resoluta, uma decisão arrojada? Puxa, deixar-se atirar para um mar, e ainda por cima para um mar em fúria, em tempestade, quer dizer, é de loucos. Mas esta loucura, entre aspas, é a loucura que surge da fé, da confiança. Quando nós temos a certeza, é este o caminho que Deus nos pede, então sigamos, sem dúvidas. Mas aquela pessoa, o que é que ela vai pensar? Não importa. Porque a nossa vida espiritual não pode depender do que é que os outros acham, do que é que os outros vão dizer. Não. A nossa decisão tem que depender daquilo que Deus acha, daquilo que Deus quer. Eu não estou aqui para agradar a ninguém, eu estou aqui para agradar, em primeiro lugar, a Deus. E todos aqueles que seguirem pelo mesmo caminho vão estar solidários comigo. Não vou encontrar muitos, certamente, pelo caminho. Não importa.
Nem que às vezes, volto a dizer, eu tenha a caminhar sozinho, mas eu persevero em continuar com a ação resoluta. O termo hebraico ulai, talvez, pode expressar medo e dúvida, mas geralmente denota esperança e a antecipação de que algo positivo acontecerá. E amigos, fiquem com isto na vossa mente, por favor, em nome de Jesus vos faço este apelo. Quando o Senhor diz que o caminho é este, não duvidem um só milímetro, não permitem que a mínima dúvida se instale na vossa mente. Se Deus diz que o caminho é este, sigam aquele caminho. Sigam, não tenham medo, mesmo que a maioria à nossa volta tenha outra narrativa, outra forma de pensar, outra forma de interpretar, não importa. Eu não estou para agradar aos outros, eu estou para agradar a Deus. E a propósito disso, deixem-me aqui ler o texto de Paulo em Colossenses 3, que é um texto que nos dá muita coragem e ânimo. E aqui neste texto de Colossenses 3, Paulo diz o seguinte, Colossenses 3, 23, e tudo quanto fizerdes, tudo, não é só algumas coisas, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Estão a ver? Então aquilo que eu acabei de dizer tem base bíblica, sim ou não? Eu creio que sim. Versículo 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Servimos a quem? A Cristo, não a homens. Não a homens. Oh, amigos, isto deve mudar a nossa perspectiva. Tem que mudar a nossa perspectiva. Portanto, a nossa caminhada é conosco e com o Senhor. O Senhor disse, Paulo, é este o caminho? É aquele, acabou. Mas eu tenho dúvida, não importa. Mas os outros pensam, não importa. Não importa. É isto que é perseverar em andar com o Senhor. E eu estou totalmente convencido que Josué e Caleb usaram esta atitude mental. Passaram 45 anos na vida de Caleb, ele continuava íntegro e fiel ao Senhor. Uau! Isto fascina-me. Há aqui uma frase, como diz o autor na lição de segunda-feira, portanto, uma frase hebraica que significa literalmente a questão da perseverança, ou seja, de Josué 14:8, que é provavelmente uma forma abreviada de uma expressão idiomática mais longa, que era como se Caleb estivesse a dizer, o meu coração estava cheio de seguir ao Senhor, ou mesmo enchi o meu coração para andar atrás ou após o Senhor. Isso. Ou seja, é algo que toma conta de nós, é o Espírito de Deus que toma conta de nós, para realmente continuarmos e seguirmos a vontade do Senhor, independentemente de tudo, independentemente de todos, e portanto seguimos o Senhor. Milu, já agora há aqui um detalhe que eu quando estava a estudar a lição pensei em referir, que é o seguinte, no versículo 7 de Josué 14, diz lá, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneá a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, e agora parem, como sentia no meu coração. Eu penso que esta expressão, como sentia no meu coração, podia ser melhor traduzida ou melhor compreendida para nós se disséssemos como eu sentia na minha consciência. Ou seja, Caleb fez aquilo que estava na sua consciência. E amigos, Paulo diz, por exemplo, em Romanos 9:1, que eu vou ler muito rapidamente esse texto. Porquê? Porque isto é muito importante nós tomarmos isto em consideração. Ele diz assim em Romanos 9:1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. O que é a nossa consciência? É a voz do Espírito Santo a falar a nós. E eu estou convencido que quando aqui Josué disse como sentia no meu coração, era a voz do Espírito Santo. Caleb. Portanto, Caleb, quando ele diz aqui, portanto, como sentia no meu coração, o que ele está no fundo a dizer é conforme aquilo que eu na minha consciência sentia que o Espírito Santo me colocava. Amigos, quando nós temos uma consciência que o Espírito Santo nos traz, uma convicção, melhor dito, por favor, sigam essa convicção. Não permitam que nada nem ninguém vos desvie dessa convicção. E sigam essa convicção, não importa quais sejam as consequências. Porquê? Porque quando nós seguimos a vontade de Deus, Deus se encarregará das consequências. Ok? E, portanto, nós ficaremos tranquilos porque sabemos que estamos a fazer a vontade de Deus e foi o que Josué fez. E estava ele errado? Não, estava certíssimo. Certíssimo. Todos os outros ficaram lá mortos no deserto. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Que nós também, pela graça do Senhor, possamos ser perseverantes para um dia estarmos na terra prometida.
Uhum. E continua aqui a nossa lição desta semana a falar sobre o poder do exemplo. E nós vamos ver aqui Caleb a colocar um troféu extraordinário para aquele que o ajudasse a conquistar uma outra cidade. Então aqui em Josué, no capítulo 15, a partir do versículo 16, disse Caleb: a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, eu darei a minha filha Axa por mulher. Então isto não era qualquer prémio, isto era um prémio de excelência, não é? Portanto, ele dava a sua filha em casamento àquele jovem, àquele homem que o ajudasse a conquistar exatamente esta cidade. E no versículo 17 diz: então tomou, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a filha de Axa por mulher. Então repara, se ele era filho do irmão de Caleb, portanto eles eram primos. Eram primos, portanto o Otniel e a Axa, portanto, eram primos direitos. Exatamente. E depois vamos então a Juízes, no capítulo 1, que também era a leitura, portanto, de terça-feira. Juízes, capítulo 1. E vamos ler aqui no versículo 13. 1:13. Tomou, pois, Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Mas agora, sobretudo, do versículo 7, do capítulo 3, assim é que é, capítulo 3, e vamos ler o versículo 7 a 11, que depois há aqui particularidades interessantes sobre o próprio Otniel. Diz: os filhos de Israel fizeram o que era mau perante o Senhor, esqueceram do Senhor, seu Deus, renderam culto aos balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim 8 anos. Repara, marido, como é triste nós percebermos que, infelizmente, pela desobediência, pela incredulidade e pela falta de confiança, o Senhor depois permite que os outros povos, em vez de serem eles a conquistar, eles estão conquistados. E durante 8 anos isto aconteceu. Então clamaram ao Senhor, e lá vem outra vez o clamor, os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou, pela sua misericórdia, um libertador que os libertou. E quem foi? Nada mais, nada menos do que Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele, ou seja, era um sobrinho de Caleb. Sobrinho e genro. E genro, exatamente, o sobrinho e genro. E então veio sobre ele o Espírito do Senhor, ele julgou a Israel, saiu à peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. E então a terra ficou em paz durante 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, acabou depois por falecer. E repara, marido, como é interessante e extraordinário, este jovem e este senhor Otniel também tinha com certeza o Espírito de Deus, e tanto que ele é usado pelo Senhor para ir trazer libertação ao seu próprio povo. Olha, há aqui vários aspectos ou detalhes que eu gostaria de enfatizar. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: Caleb foi um homem de fé, como acabámos de ver, e reparem a graça que o Senhor lhe concedeu de poder ter tido um genro que seguiu os passos dele. Então reparem, não será que foi um enorme prazer e uma enorme felicidade Caleb poder ver que a sua filha estava bem casada e portanto que o seu genro, ou seja, o marido da sua filha, era um homem de Deus, era um homem que se esforçava, era um homem de coragem, era um homem perseverante, e tanta coragem e perseverança Otniel também manifestou, que quando aqui, no texto que acabaste de ler, de Juízes, no capítulo 3 e no versículo 10, diz assim: e veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu à peleja. Julgou a Israel. Otniel foi o primeiro de 12 juízes que reinaram, portanto, em Israel, no período que é conhecido historicamente como o período da judicatura. Judicatura é uma palavra que quer dizer um governo sob juízes, não é? Então, e esse período da judicatura precedeu o período da monarquia, ok? A monarquia quer dizer quando, digamos, um povo, uma nação é governada por um rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Foi o rei Saul, que o povo muito pediu e que não deu bom resultado. Depois seguiu-se a Saul Davi e depois a Davi o seu filho Salomão.
E esse foi o período da monarquia unida. E depois, após a morte de Salomão, foi o período da monarquia dividida, em que houve o reino do norte e o reino do sul, ok? Então temos, após a saída do povo de Israel do Egito, temos ali um determinado período em que, portanto, é Josué ainda, portanto, o líder, e depois essa liderança passa para Otniel, e Otniel dá início ao período da judicatura. Quando o período da judicatura termina, e o último juiz foi Sansão, começa o período então da monarquia. Agora, falando do período da judicatura, eu tenho aqui nesta Bíblia, não sei se os irmãos têm esta Bíblia, a Bíblia de Estudo Andrews, e aqui na página 316 desta Bíblia, portanto que é no contexto de Juízes 6, tem aqui uma lista com os juízes, da era do juízo, ou a tal era da judicatura, como eu falei, e refere aqui, portanto, como primeiro juiz Otniel, e o tempo de opressão, eu só quero aqui chamar a vossa atenção para isto, porque é um dado triste, mas que é real. O tempo de opressão, como leste há bocadinho, foi de 8 anos, e depois o tempo de paz que seguiu após a libertação feita por Otniel foi de 40 anos. 40. O juiz seguinte foi Ehud, e aí o tempo de opressão passou para 18 anos. E depois o tempo de paz, também foi grande, foi 80 anos. Depois seguiu-se o juiz Sangar, já agora Otniel lutou contra o opressor que era da Mesopotâmia, o rei era Cusã Risataíma, que tu leste há pouco. Depois Ehud, que era da tribo de Benjamim, lutou contra os moabitas que estavam a oprimir o povo de Israel, e o rei era Eglon, e portanto houve depois um período de paz de 80 anos. Depois veio Sangar, que lutou contra os filisteus. Depois Débora, que era da tribo de Efraim, que lutou contra os cananeus, e o rei era Jabim, que foi morto, e o tempo de opressão foi 20 anos, 8, 18, 20, está a aumentar, ok? Depois o tempo de paz, 40. Depois veio Gideão, que também conhecemos muito bem, que com 300 homens venceu quem? Os midianitas, era da tribo de Manassés, Gideão, e portanto o tempo de opressão vai ser 7 anos, aqui diminuiu, e depois segue-se também um período de paz de 40 anos. Depois de Gideão veio o juiz Tola, que era da tribo de Issacar, e trouxe um tempo de paz de 23 anos. Depois Jair, da tribo de Manassés, foi o próximo juiz, trouxe um tempo de paz de 22 anos. Depois Jefté, da tribo de Manassés, que venceu os amonitas, e trouxe um tempo de paz de 6 anos. Depois Ibsã, da tribo de Judá, que traz um tempo de paz de 7 anos. Finalmente Elon, 10 anos, da tribo de Zebulon. Abdon, da tribo de Efraim, traz um período de paz de 8 anos, e Sansão, da tribo de Dan, que traz um tempo de paz de 20 anos. Há aqui, portanto, os números oscilam, mas nós vemos, se pudermos estes tempos, estes anos todos num gráfico, o que nós vemos é que, embora haja oscilações, a tendência é para diminuir. Ou seja, o tempo de paz do povo de Israel foi diminuindo gradualmente. O que é que isto mostra? Mostra uma coisa. Já agora, deixem-me, ainda usando esta imagem do gráfico, dizer o seguinte. Neste período da judicatura, o que acontece é que o povo de Deus está num nível elevado, que vem do tempo de Josué, como líder, que se seguiu a Moisés. Então o povo começa a decair. Quando vem Otniel, o povo levanta novamente, depois volta a decair, depois volta a subir, decai, volta a subir, decai, volta a subir, decai, mas unindo, portanto, fazendo uma linha, nós vemos que há uma tendência sempre para descer cada vez mais. E, portanto, isto mostra que o povo de Israel foi vivendo de apostasia em apostasia. De vez em quando sofria um reavivamento através dos juízes, que eram chamados de libertadores. O termo juiz quer dizer libertador. E, portanto, só deixar aqui esta nota, que foi um período triste, que poderia ter sido um tempo de continuadas vitórias, e que não foi. Porquê? Porque o povo deixou de perseverar em seguir ao Senhor. Vamos sempre parar à questão da perseverança, queridos. Sempre. Mas aqui Otniel, e por isso fala aqui na lição terça o poder do exemplo, ele recebeu certamente um bom exemplo do seu sogro, e ele foi animado, e portanto ele passou, ele deu continuidade ao legado do seu sogro, de Caleb. E isto aqui foi algo realmente muito positivo. E não só o exemplo de Otniel ter seguido do seu sogro, e também a filha do seu pai, porque o pai tinha pedido um monte
e ela, para além do monte, vai pedir as fontes das águas, não é? Ou seja, ela tinha aprendido muito bem com o pai e vai ao próprio pai dizer, olha, já me deste terra, tudo bem, não é o problema, mas não tenho água. Dá-me também. Pronto, dá-me as fontes das águas e realmente é algo de imprescindível. Passando rapidamente a questão de quarta-feira, e é algo que é impressionante, porque Josué foi aquele que acabou por receber por último, toda, portanto, a herança, não é? A herança da terra, e eu acho isto algo de maravilhoso, porque, no fundo, isto testemunha o caráter deste líder, portanto, que era humilde, que acabou por escolher de forma muito modesta as ruínas, portanto, daquilo que ele havia pedido, não é? Ele não pediu o luxo, não escolheu o luxo, acaba por escolher as ruínas. E Timnat-Será, que era aquilo que ele tinha pedido, portanto ficava perto de Siló, e o que é que estava em Siló era exatamente as proximidades do santuário. Então aqui, repara, Marida, é algo tão impressionante, um líder que primeiro serve, primeiro deu a entender, e a sua preocupação foi para que todo o território tivesse sido exatamente entregue a todos os filhos, não é? A todas as tribos, portanto, e aqui Josué está por último a fazer a sua escolha, e é algo de interessante, porque ele contenta-se em viver uma vida muito simples e concentra-se naquilo que é mais importante. E o que é mais importante? É viver para Deus. E por isso há este versículo de Salmo 27, como se ele tivesse realmente a sentir isto mesmo no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a busquei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. E então este líder, que é Josué, acaba por dar o exemplo também na sua própria vida, de dar-nos a entender que o mais importante não são as coisas desta vida, não são as conquistas terrestres, não é? As conquistas materiais, aquilo que é efêmero e passageiro, mas sim a maior de todas, que é a conquista da terra prometida. E aqui temos um líder maravilhoso. E aqui na lição de quarta, Milu, só vou introduzir mais um detalhe, que é o seguinte, portanto, Caleb e não só Josué receberam realmente por último a sua herança. E aqui eu não posso deixar de enfatizar o seguinte: os verdadeiros líderes não estão para se servirem a si mesmos, estão para servir os outros. E quando veem que os outros estão bem servidos, então do que sobrar é que ficamos com o resto. Ficamos com o resto. Este é o verdadeiro espírito de liderança. Este é o verdadeiro líder bíblico. O que é que o Senhor Jesus fez? E Ele é o supremo líder. Ele veio a este mundo, sofreu o que sofreu, para quê? Para nós ficarmos bem. Ou seja, Ele não se preocupou com o seu conforto. Se assim fosse, nunca teria vindo sequer a este mundo. Estão a ver? Então Jesus veio a este mundo, Ele sacrificou-se, Ele viveu uma vida de intenso sacrifício e de contínua perseverança em estar ligado ao Pai, para nos dar o melhor. Depois de ter garantido que estavam as vias todas abertas para nós termos o melhor, então aí é que Ele deixou este mundo e voltou para o céu. Mas não foi para o céu para agora tirar umas férias grandes. Não, Ele foi para o céu para continuar um serviço em nosso favor. E é o serviço de intercessão que Ele iniciou logo após a sua ascensão no santuário celestial, e esse período de intercessão vai ter uma parte final, que é a parte do juízo final, do juízo investigativo, como nós chamamos, em que o Senhor vai finalmente rever todos os casos de todos aqueles que um dia fizeram profissão de ter aceito o Senhor Jesus, e vai decidir quem de facto aceitou mesmo o Senhor e quem o aceitou só de boca para fora. E isso é o juízo investigativo determinará. Então, queridos, qual é, portanto, a característica principal de um servo de Deus, de um líder do povo de Deus, de um herói? É humilde e está para servir e não para ser servido. Como é que nós vemos hoje os líderes do mundo agirem? Primeiro é para eles, e em segundo lugar é para eles, e em terceiro lugar é para eles, e o povo quer lá saber. Não, este não é o conceito de liderança bíblico. O líder é o que serve e ele fica para o último. Milu, temos que terminar, o tempo já esgotou. Só resumindo a quinta-feira, porque realmente nós somos transformados e crescemos espiritualmente quando observamos estes heróis da fé, não é? Mas acima de todos estes heróis e exemplos de fé, nós temos o maior de todos eles, que é Cristo Jesus, não é? E resume muito bem esta citação aqui de Ellen White. Se puderes ler, marido, esta citação da lição de quinta-feira,
porque é realmente o maior de todos os exemplos a seguirmos. Muito bem. E diz assim: olhando para Cristo, obtemos vislumbres mais brilhantes e mais distintos de Deus, e pela contemplação somos transformados. A bondade e o amor para com os nossos semelhantes tornam-se no nosso instinto natural. Tornam-se não por nós próprios, mas pela ação de Deus em nós. Não nos esqueçamos disso. Desenvolvemos um caráter que é uma cópia do caráter divino. Ao crescermos à sua semelhança, ampliamos a nossa capacidade de conhecer Deus. Entramos cada vez mais em comunhão com o mundo celeste e temos poder constantemente crescente para recebermos as riquezas do conhecimento e da sabedoria da eternidade. Uau! Amém. Assim seja. Vamos terminar com uma oração. Certo. E eu farei. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, não há palavras para te agradecer pelo alimento espiritual que temos o privilégio de recebermos pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque abençoastes estes homens do passado, porque lhes destes tantas vitórias, tantas conquistas, Senhor, e o mesmo poder e a mesma graça está sobre nós no momento presente também, Senhor. Ajuda-nos a buscar de ti este desejo de comungarmos, de perseverarmos com o teu Espírito em nós, para que em breve, muito em breve, Senhor, nós entremos pela porta da terra prometida. Amém, Senhor. Ajuda-nos a não desanimar. Senhor, livra-nos do espírito de incredulidade, Amém, que é um Senhor. espírito satânico. Ajuda-nos, Senhor, a abraçarmos-te a ti e a um espírito de confiança e de alento, tanto mais que vemos que o dia se aproxima e que vemos também, Senhor, que a vida não é fácil e que teremos que perseverar em teu nome. Amém, Então, Senhor. Senhor, abençoa cada um de nós, os queridos que estão connosco, que estudam connosco, todos os outros, Senhor, que amamos também, que a todos nós, Senhor, tu vais continuando a fazer o teu querer e o teu efetuar de acordo com a tua boa vontade. Amém, Senhor. Fica connosco, Senhor, obrigada mais uma vez, te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigada pela vossa presença, deixamos um abraço e com certeza na graça de Deus, na próxima semana estaremos juntos. Até para a semana, se Deus quiser.